De acordo com José Luiz Sicre, que fala no seu também Introdução ao Antigo Testamento, da editora Vozes, ele, de modo romanceado, fala sobre a redação da obra, né? E aí ele fala sobre o início da monarquia. O calor começava a tornar-se insuportável, pressagiando um duro verão, mas não arredava Safã de seus planos. As origens da monarquia e os reinados de Saul, Davi e Salomão estavam muito bem documentados. Dispunham de duas extensas obras de Davi, as que Safã mencionara no primeiro dia, uma sobre como o simples pastor chegou a ser rei e outra sobre os anos posteriores. Havia também uma obra sobre Salomão, sua sabedoria, suas construções, com especial atenção ao templo, à prosperidade de seu reinado. Há um problema a respeito das origens da monarquia, indicou Aicano. Umas tradições a veem como algo querido por Deus, outras a consideram um atentado contra a realeza de Deus e um perigo de opressão para o povo. Qual delas vamos escolher? Lembra aquela questão do povo querendo um rei e Deus dizendo para Samuel que também estava triste? E aí depois tem uma de Deus falando, né, sobre Saul lá, vai lá, pega aquele cara e tudo e tal, entende? E aí as boas prontamente sugeriu Asaías: imagino que as más vêm do norte, não tinham muitos motivos para se entusiasmarem com seus reis, nem com a monarquia. Não penso que a coisa seja tão fácil. A monarquia foi uma mudança muito profunda, deve ter provocado reações pró e contra desde o princípio. Então o que sugeres? Que mantenhamos todas, misturando-as. O leitor vai ficar desnorteado, de outro modo ele não terá uma ideia real do que ocorreu. E aí nisso a questão, percebe que o Sicre concorda com o Werner sobre a questão de várias tradições que foram unidas para virar um texto só. Quanto a Saul, estamos de acordo? Safã não queria alongar a discussão, que temos de Saul, o primeiro rei. Na primeira história de Davi se falava muito dele, também há outros relatos dispersos, mas em nenhum ele se sai muito bem. Tenho a impressão de que Saul foi vítima de dois grupos distintos, dos partidários de Davi ao sul e dos inimigos da monarquia ao norte. É isso mesmo. Daí essa figura estranha, grandiosa e patética ao mesmo tempo. De qualquer forma, não vamos quebrar a cabeça por isso. Escrevei o que for possível, ainda que em poucas páginas, e juntemos com Davi. Aqui não há problemas, há muito que se contar. Aí fechou o bloco de Davi, ou de Saul. Quanto a Davi, por demais, há tradições soltas que não se encaixam muito bem. De que tratam? De tudo um pouco. Como a família de Saul foi eliminada por Davi, com a ajuda dos gibeonitas, episódios sobre a guerra dos filisteus, um oráculo, uma lista de seus heróis mais famosos, o recenseamento do povo, que provocou um castigo de Deus e que se reparou com a construção de um altar na Ele Jebuseu Areúna. Poderemos dividi-las por lugares distintos. Parece-me impossível. A história de Davi já está escrita há muito tempo, basta juntar as duas obras que temos e pronto. Estas tradições atrapalham. Uma delas inclusive diz que quem matou Golias não foi Davi, mas Eucanã. Eu as deixaria de lado. Até Acobor concordou, não sem antes guardar esses papiros. Algum outro problema? Perguntou Safã. Somente o sacerdote Euquias interveio. Desaprovei as histórias de Sansão e da mulher do levita, porque me pareciam imorais. Nas de Davi acontecem às vezes coisas parecidas. O adultério com Batseba, o assassinato de Urias não são menos imorais, e sobretudo o relato do incesto de Amnon com Tamar. Essas histórias todo mundo as conhece, seria absurdo ocultá-las. O rei Josias insiste em que as mantenhamos. Aliás, se eliminarmos o incesto, não se explica a revolta de Absalão. Se deve suprimir alguma coisa, sugeriu Acabou.
podemos tirar bastante da construção do templo. Ninguém resiste à leitura da lista de bacias, incensórios, aspersórios, candelabros, painéis, capitéis, colunas, côvados para lá, côvados para cá. Da construção do templo não se tira nada. A voz de Euquias não admitia contestação. Safã interveio em tom conciliador. Essas páginas não são apaixonantes, é certo, mas já disse mais de uma vez que a nossa história tem um claro enfoque religioso. A construção do templo será o momento culminante da história de Israel. Estas listas ajudarão a sublinhar sua importância. E então, aqui termina a narrativa de José Luiz Sicre a respeito da redação de 1º e 2º Samuel, falando das narrativas de Davi e de Saul. Claro que eu não sei se vocês perceberem, é uma forma romanceada de contar como a obra foi construída, e que, como eu disse, não tem a ver com a questão devocional, mas com a questão estrutural da elaboração do material a partir das tradições, porque a gente não pode ser ingênuo, né? Assim, a pessoa não acordou do nada e começou a escrever. Ela teve acesso a algum material, seja escrito, seja oral, e aí nisso juntou tradições, cada um contando uma coisa, e foi corrigindo, montando o material, e pronto, a gente tem, certo? Beleza? Podemos parar? Alguém quer falar alguma coisa?